Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. E aí, pessoal, podcast IS no ar. E hoje, para falar de um filme, para falar de uma obra a qual eu tenho muito apreço, muito carinho, né? Já estou vendo pela cara do Edson como será isso hoje, né? Agora você tá light, tá iluminado hoje. Antes de falar sobre esta obra fílmica, nós vamos falar sobre as nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog/site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. E também, antes de a gente seguir para o episódio, gostaria de pedir a colaboração de todos que estão nos assistindo e escutando para colaborar na ação de ajuda do RPG Bartô 2025, que é uma campanha para colaboração, para produção de um canil para pets em situação de precária, situações de deficiência, que estão precisando de ajuda, estão precisando de um lugar para ficar. É uma campanha muito bacana que está sendo produzida com bastante apoio da comunidade de RPG. Tem a Trova RPG, tem a própria editora News Order. Então, assim, eu vou pedir muita encarecida ajuda de vocês para com essa campanha, para ajudar os pets, que todo mundo sabe que pets é um companheiro de vida, seja na nossa vida, seja no RPG, seja na ficção, seja na fantasia, e por assim vai. Então, por favor, acessem a campanha do Catarse, que a gente vai deixar o link na descrição, e colaborem com essa campanha. Voltando, puxa vamos falar dessa obra. Sinto que finalmente vamos ter um episódio onde algumas opiniões vão contrariar. Depois de muito tempo, nós muito no love nesse programa, a gente falando sobre muitos pontos que ambos concordam. Algumas coisas talvez a gente vai discordar, porque eu sei que uma criatura aqui que faz parte desse episódio ama de coração esse filme, e eu não sei se ela vai se revoltar muito, porque eu tenho algumas opiniões minhas. Mas vamos lá. Cris, uma sinopse dessa obra cinematográfica. Alexandre o Grande, de 2007 ali, com grandes nomes no elenco, não é? 2004. 2004, ok, não tem problema. Não precisa cortar isso, Elis. Pode manter. 2004, né? Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto, Anthony Hopkins, e assim vai um elenco de peso aí no cinema. Sim. Que
faz jus, ao meu ver, ao que Plutarco escreveu. Não vai aparecer para quem está vendo nós no YouTube, né? Para que o que Plutarco escreveu ali em mais ou menos 116 depois de Cristo. Então é uma obra fílmica em que ela vai tentar ser muito, não sei se é complicado falar fidedigna, né, ao que Plutarco vai escrever. Plutarco, que é um chamado grande e que inicia uma biografia aí na história da humanidade, mas ela para mim é uma obra que vai além. Alexandre o Grande está contando a história então de Alexandre the Great, que nasce aí em Pela, na Macedônia, envolto em bastante misticismo, tem algo de torná-lo e considerá-lo, né, o próprio filho de Hércules, né, o descendente de Hércules, filho de Zeus encarnado, Deus Amon, entre outros títulos aí dessa grande figura e megalomaníaco também da humanidade. Wellington, suas primeiras impressões? Primeiras impressões. Eu senti... porque é uma questão de escolha narrativa, né? Como eu não... Pelo tudo que você disse me deu a entender, porque eu não cheguei também, claro, deixando bem claro, que na época que lançou o filme eu não assisti, eu assisti ontem pra gente gravar o podcast. Então eu também não procurei pesquisar nada sobre a obra para ter minha impressão só simplesmente pela obra. Ela, por conta da narrativa, eu acho que eu senti um certo afastamento da imagem do personagem central da história, certo? Do Alexandre. Que talvez seja o foco, o objetivo como por completo da obra de deixar algum certo misticismo e mistério em cima da persona do Alexandre, né? Mas eu senti, por essa falta de conexão assim, com um personagem central, ele me deixou um pouco muito afastado da obra, então ficou um pouco difícil para mim acompanhar nesse sentido, e eu também, talvez seja esse o motivo da minha grande desconexão assim, com o filme por todo. Mas, primeiro, e tanto que eu não sei se é só a minha opinião, ele tem até pareceu algo muito puxando pro teatro. Não sei, eu tive essa impressão no filme, o que me deixou um pouco desconectado assim, no filme nesse sentido. Mas a produção como um todo, ela foi cada vez mais me puxando no decorrer da obra, mesmo que ela não tenha o aspecto que eu esperava da obra quando eu comecei a assistir. Não sei se dá uma primeira impressão nesse sentido. Então, gente, mas se não gostou do filme, não assista por causa do Wellington, né? Disse isso! Né? Não disse isso! Bom, não disse isso! Bora lá. Então, uma obra de 2004 ali, né, Alexandre o Grande, uma obra que ela tem é a primeira história da narrativa do cinema, né, em que algo mítico, biográfico da antiguidade aparece como uma fidedignidade em que até o Brad Pitt e outros atores heteronormativos recusam o papel de Alexandre porque teria uma cena de beijo com um homem. Então, o que nós temos um absurdo, um lixo de um filme chamado Troia, feito, né, pelo Brad Pitt, um lixo, um filme de lixo, aquele filme é um lixo. Nós não temos em Alexandre porque Troia, ali está tudo errado, um filme que está errado, ele não conta, ele não é nada fiel ao que foi Aquiles, o porquê da invasão de Troia, né? Ele minimiza várias questões. Então, é um filme que ele não tem um centro de discussão LGBTI+, porque não é esse o centro, Alexandre, mas é um filme que ele vai fazer a primeira narrativa realmente épica, aonde um homem diz que ama outro homem, e que conserva dentro do panorama grego, né? E talvez você sentiu também essa diferença na narrativa, que é muito salutar, por sinal, porque apesar de nenhum dos atores ali envolvidos ter um pouco, talvez o Anthony Hopkins, assim, mais na juventude dele, não é? Ter feito mais teatro, né? Nenhum dos outros fez peças ou algo assim que vai levar para o cinema. Então talvez seja muito mais o modo grego mesmo, de vida, não é?
do modo grego de vida da discussão da polis, modo grego de vida da discussão do que é o amor, que não é a mesma coisa do que nós estamos acostumados a discutir com o amor, e o modo grego de discutir e trazer, por exemplo, a discussão e o que é a construção de uma cidade-estado dentro, dentro do mundo grego ali. Então esse é um panorama muito importante. Eu destaco aqui a obra de Plutarco, que é a primeira biografia de Alexandre, e que é feita mais de 400 anos depois da morte do Alexandre, então ela já vai estar influenciada ali por um período já de dominação romana. Para quem tem acesso ao livro de Plutarco, por exemplo, que foi lançado pela Edde Ouro, é um livro que vai trazer pinturas e afrescos do Alexandre, por exemplo, retratados na Idade Média, o Alexandre lutando até contra dragões, né? Então, isso é muito legal de eu notar essa mudança com o tempo. Nós temos um filme antigo de 52, de Alexandre ainda. Nós temos uma série, filme de 52, que não tem nada a ver com a narrativa que foi apresentada, né? No filme onde está o Colin Farrell ali, fantástico, por sinal, como Alexandre. E também nós temos uma série que saiu na Netflix, e é uma série que saiu que ela segue quase que literalmente os passos do filme Alexandre. Então eu acho isso muito legal, né? Então, filme de 52, e a série da Netflix, onde ela vai tentar fazer uma retomada do que é o Alexandre e tal, só que eu acho que a série, ela, como uma série mais documental, me parece que ela fica aquém do que é o filme, pelo menos pra mim, né? Então, lembrando que é 2004 o filme. Wellington, vou puxar um assunto. A Angelina Jolie, pra mim... Eu quero voltar em um ponto que você tocou. Tem uma questão que você comentou bastante nessa parte de amor e da relação entre homens, certo? Que eu lembro que a gente conversou muito acho que fora de podcast, acho que a gente nunca chegou a comentar isso, sobre a perspectiva do amor grego, né? Que eu lembro que a gente conversando sobre filosofia, que ele falava do amor entre homens nesse sentido, né? Que ele é o verdadeiro amor, alguma coisa assim, não foi? O amor na Grécia só era possível entre homens, porque ele não tinha um fim. Ele era o fim dele mesmo, por isso ele era superior, ele não tinha a procriação como fim, ou qualquer outra coisa, não é como fim. Era a construção, para Aristóteles, por exemplo, de uma cidade-estado, né, onde Aristóteles aparece no filme muito bem representado. Sim, e isso é uma das coisas que me puxou bastante, né? Você comentou do filme Troia, que, né, esquecendo aspectos de narrativa, de história por completo, que ele é muito referenciado aqui, tanto nesse início, quando eles falam tanto da relação do Aquiles com Patroclo. Isso, Patroclo, nomes gregos, gente, vamos me ajudar também. E é só o que eu sei, tá? É só o que eu sei, porque inglês não é comigo e tal, italiano sim, espanhol sim, mas inglês não é. Não, e ainda tem, a maioria desses nomes tem que pensar, porque muitos nomes gregos a gente conhece na versão romana, né? Por exemplo, Hércules, que na verdade é Heracles, mas vamos lá. E eu achei muito interessante você comentar do Troia toda a questão que ele não abordou e que ele se afastou por completo, onde na verdade o filme Alexandre ele assume esse papel, trazendo toda essa questão do Aristóteles falando do amor entre homens, que não é sobre excesso, né, que ele até comenta, e excesso é uma coisa bárbara de animais, né, se não me engano é essas palavras mais ou menos, não tenho certeza, mas que ele comentou isso me puxou muito para essa discussão que a gente tinha lá da filosofia grega, né? Em um assunto paralelo nosso, que vocês ouvintes não escutaram antes, né? Mas que me chamou bastante atenção nesse início, né? Principalmente quando esse amor que ele tem pelo Fashion, né? Ele vai até o fim do filme como algo muito presente, e não é algo
é algo extremamente importante para a figura do personagem. Assim, acho que isso eu achei muito interessante, principalmente conectar com toda essa parte de filosofia, de pensamento, né, que a gente já tinha conversado, registrado principalmente por Aristóteles, né? É bom. Tem especialmente a Angelina Jolie, é uma personagem que ela me inspirou muito, e a cena em que ela grita, né, em meu ventre eu carreguei meu Vingador, o Ellison talvez não saiba, né, mas a força de Adarum e o que Adarum sente por Aruti no cenário do RPGS vem daí, vem desta cena, né, dessa força, disso que ela tira do ventre da terra, digamos assim, né? Então, a maravilhosa Olímpia, né, ou Olimpíada, se a gente fosse pegar o termo correto, né, eu acho que ela se mantém no poder e é a suspeita real de assassinato do rei Filipe, né? Alexandre jamais faria isso, porque ele era apaixonado demais pela glória, e perseguia a glória muito mais do que qualquer outra coisa, então nada a roubaria. Sim, e talvez, para quem está ouvindo, vai dizer, nossa, aqui, talvez como o Edson falou, teatral e tudo, mas eu tenho as falas desse filme quase decoradas e tal, que eu amo. Cada detalhe do filme, ele foi... Eu tenho o DVD do filme, e ele tem um filme todo comentado pelo maior historiador de Alexandre. Então, todas as partes do filme, elas são históricas. Então, todas, desde os cenários usados, o que era feito na época. A única coisa que eles não conseguiram reproduzir foi numa parte que Alexandre está treinando pequeno e ele está de roupa. Na Grécia Antiga não se treinava de roupa, se treinava nu. Então, foi mas por questões de imagem das crianças e tudo mais, né? Exatamente. Não poderia usar. Bom, afora isso, nós temos uma coisa linear nesse filme. O filme ele começa para quem, claro, não leu tanto o livro de Plutarco quanto o outro livro, que eu já nem me lembro mais como é que é o nome do livro. Eu não vou me recordar agora, gente. Eu acho que é do Robin Lane, eu não sei, não me recordo agora. Que é uma autobiografia dele. Começa na morte de Alexandre. Começa na morte dele. Então, e esse é o que vai fazer ter sentido ao filme, porque a pergunta é: que homem é esse que glorificou, aliás, unificou terras imensas e tudo mais, e que morre, e no dia que ele morre, algumas horas depois que ele morre, o corpo dele é roubado por Ptolomeu e levado para o Egito, e tem início, né, a dinastia ptolomaica, que é a dinastia da Cleópatra, se encerra com Cleópatra no caso. Então, os últimos faraós não foram egípcios, eram macedônios, porque eles casavam entre si, né? Isso é interessante, assim, comentar, porque tem mil maravilhas, né, conquistadores e tudo mais, só que tem um claro preconceito com os outros povos, né, tanto que é falado até pelo Ptolomeu no final sobre a mistura de raças que ele comenta, quando ele lá no final, quando ele tá falando sobre a morte do Alexandre, ele tá, né, fazendo alguns comentários de algumas coisas, e ele fala sobre isso e tem uma visão de que muito helênica, né, a gente tá falando gregos e macedônios, os povos helênicos, de que eles são superiores. E isso é muito interessante, que o filme ele aborda isso, né? Ele fala, nós somos superiores. E o Alexandre chegou na Babilônia vendo construções que eles nunca imaginaram, arte, evolução que nunca imaginou, e se pensando como que a gente pode simplesmente se dizer superiores a eles, né? Isso eu acho que é um ponto muito interessante e importante que a obra aponta também. E tem algo muito importante, que é a distância que Alexandre mantinha da própria mãe. Sim. A mãe, muito tranquila, uma pessoa muito fácil de conviver. Nossa. Né?
muito tranquila. Sim, né? sim, muito Você está tranquilo. rodeado por inimigos, assim, ó. Caraca, mas nem pra me dizer, não, bem feito, meu filho. Não, você se afaste de todos, é só eu. Ela é esperta, ela só Nossa deixa de Senhora. lado o Hephaestion. Ela não era louca? Se Não. ela tentasse falar do Hephaestion, ele esquece, né? Uhum. Então, Mas é porque também ela sabia de todos os planejamentos e de tudo, né? Ela era sagaz nesse sentido. sagazíssima. Não, ali é sagazíssima, né? Uhum. Se a gente vai acompanhar, por exemplo, a história, uma outra personagem que aparece, uma mulher, que é a Roxana, que ela vai ser retratada já na Idade Média, ali para Renascimento depois. Eu acho muito engraçado, né? Porque as pessoas vão fazendo a narrativa do Alexandre ao longo do tempo e vai aparecendo o jeito, a maneira, as esculturas de Alexandre daquele tempo correspondente, né? Não lá da Grécia Antiga, né? Então, as cores, as roupas e tudo mais, né? Mas a Roxana é uma personagem também muito que eu gosto bastante, porque quando o Alexandre decide casar com a Roxana, ela não tem valor político nenhum, nada. Mas Alexandre dormia com os contos das Amazonas debaixo do travesseiro. Portanto, ele tinha que dominar uma Amazona, tinha que colocar, né, a sua dominação perante uma mulher que fosse sagaz e feroz. Por mais que ele vá desposar depois a Estagira, que é a própria esposa do Dario, muitos anos depois, isso não aparece no filme, tentar fazer outras unificações além da carne, não é? Porque Alexandre tinha algo de querer unificar, por meio das Alexandrias, todo o seu império. E como o Hephaestion diz, talvez seja uma outra forma de dominação apenas, não é? Uma coisa para eles bárbara. Que tudo que não era grego ou macedônio, no caso, era bárbaro para eles. Então qualquer coisa era bárbara, né? Isso era uma coisa muito discutida. Não era isso. O que chamou a atenção, se é que chamou, né, gente? Todo mundo sabe que você não gostou do filme, né? Então, né? Nas batalhas, o que chamou a atenção alguma das batalhas? Da estratégia do Alexandre de pensar 40 mil contra 240 mil? Como é que ele vence, né? Mas assim, esse é um lado que eu sinto que me incomodou um pouco, que ele fez o planejamento no início, certo? Para como vencer. A disparidade de número era inacreditável, e a gente está falando da Idade Antiga, né? Então, na Antiguidade, números, a maior parte da história foi números significa vitória, na maioria dos casos, com exceções de poucas, dependendo de terreno, né? Claro, mas em campo aberto, do jeito que foi, números sempre garantem a vitória, né? Só que eu senti eu senti todo esse desfecho da batalha, assim, né, desse combate que não sei se eu acho que foi o único bem retratado combate batalha por todo o filme. Eu senti esse desfecho um pouco confuso de como que eles ganharam nesse sentido. Que claro que teve o Darius, ele é o, não sei se é só Dario mesmo, né? Ele fugiu, certo? Ele chegou muito próximo ao ataque dele, só que ao mesmo tempo não foi muito... não teve uma conclusão que fez eu entender como que ele ganhou nesse sentido. Por isso que eu fiquei muito perdido nessa parte, assim, tipo, teve uma vitória, mas não foi demonstrada essa vitória. Ele chegou até a Babilônia, e é muito claro, quando você domina a capital, a maior parte o poder centralizado tá ali, mesmo que de fato o Dario representasse uma ameaça à legitimidade, ele ainda teria o controle do território principal da Babilônia, né? Da Pérsia, né, no caso. Mas eu fiquei muito confuso nesse final de batalha. Eu gostei muito de como a batalha foi feita no sentido técnico e encenação.
Pra mim foi perfeito, tipo, uma das batalhas perfeitas. Do mesmo jeito que lá no final, lá na Índia, lá contra os elefantes, também foi muito bem retratado pra mim. Foi perfeito nesse sentido. Eu só fiquei um pouco confuso nesse desfecho de o que disse que ele ganhou, e também teve o caso de que ele não conseguiu capturar o Dario nessa batalha, porque ele teve que voltar pra ajudar os aliados, né? E ele sentiu que ele foi segurado por isso, né? Mas é claro que tem um aspecto como você falou, megalomania no Alexandre nesse sentido também. Muito, né, nesse sentido, né? Já eu discordo totalmente de ficar perdido em batalha, porque ele explica toda a batalha antes. Ele reúne os generais, mostra exatamente o que vai ser feito na batalha. Mostra como as falanges, inclusive as falanges é uma invenção de Filipe, o pai do Alexandre. Né? As falanges organizadas, as falanges realmente enquanto estruturas e colunas e tudo mais. Essa é a grande novidade que vai fazer com sim que o poderio militar da Pérsia seja, a Macedônia seja superior à Pérsia, à Babilônia. Então o Alexandre ele mostra toda a batalha antes, porque por mais que a batalha tenha uma função até visual e estética no filme, o que está querendo ser retratado ali é a inteligência dele, de como que um garoto de 21 anos derrota o maior império conhecido. De que maneira isso acontece, né? Então essa é a principal cena. Tanto que a gente vai ver pelos olhos do Gavião, muitas vezes. Né? Tem todo um símbolo de por que o Gavião, inclusive. Que lá no final, o Gavião morre quando Olímpia recebe a notícia da morte de Alexandre. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo, para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados, e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!